Nós somos muito abençoados pela tua vida, pastor. Muito obrigada. Mais uma tarde ele vai estar nos abençoando. Deixou a família dele lá, a Elisa acabou de nascer. Mas ele está aqui nos nutrindo e nos dando nutrientes suficientes, né, para continuar a jornada. Vou orar por ti, pastor. Pai, em nome de Jesus, Pai, que nessa tarde você venha falar aos nossos corações, assim como você gerou uma palavra na vida do pastor William, que você venha gerar em nós também, que nós venhamos nos alegrar essa tarde, que nós venhamos ter entendimentos poderosos, Jesus, através da vida do pastor William. Nós confiamos nele, porque nós sabemos que ele fala através de você, que você fala através dele, Jesus. Muito obrigada pela vida do pastor William, muito obrigada pela vida do nosso pai espiritual. Amém. Amém. Obrigado, pastora Juliana. Gente, eu estou tão feliz de estar hoje aqui, nesse culto de tarde, finalmente conhecer ele aqui. Quem está feliz com essa segunda opção aí? Né? A quarentena vai... pelo amor de Deus, minha filha, abre isso aí que eu já liberei o refrigério aqui para os irmãos e o pessoal fechou essa porta aí. Abre isso aí, porque senão a gente morre... queimada aqui, fritada aqui. Mas eu tenho uma boa notícia já pela fé para você, para te anunciar. Não, eu já vou te anunciar algo aqui. Eu só vou poder dizer isso: seus tempos de quintura aqui estão com os dias contados. E a igreja glorifica. Amém. Ô Ju, tu abriu aí e deixa o ponto, Danilo. Salve-me. Somebody save me, please. Então, pessoal, eu estou hoje aqui, né? O Giovanni não vai estar hoje aqui fazendo gente fina, né? Então, eu já não estou mais numa condição tanto de fazer o gente fina, mas eu vou mandar uns alôs aqui para algumas pessoas. Eu quero mandar um alô para o pessoal da Casa Abba Pai que está assistindo a gente. Deus abençoe vocês estão no processo de reabilitação. Deus abençoe a vida de vocês, que vocês sejam tremendamente abençoados. Um alô para Rafinha Farias, para o Antônio José, o homem dos ferros, que trabalhou arduamente. Quero mandar um alô para toda a galera que trabalhou estava trabalhando aqui na Casa Amarela, preparando tudo, para esse tempo em que vocês estão chegando. Não está pronto, mas já está bem bonito, né, gente? Já está ficando legal, não está? Vocês gostaram do que vocês viram? Quero mandar um alô para a galera do grafite, do mural, que trabalhou duro também. As mulheres do Vandal, né? Que para vocês que não sabem, boa parte aí desse muro aí foi pintado pela mulherada da Casa Amarela. A mulherada também vai para a guerra e é responsa, meu filho, aqui. A mulherada não deixa na mão, não. E eu quero mandar também um alô específico para todo mundo que queria muito estar aqui, mas por conta das restrições do governo, por ser grupo de risco, ou por ter criança, bebê, não pode estar aqui com a gente. Não tem problema. Essa leve e momentânea tribulação, em breve, vai passar. E você vai estar aqui fritando com a gente, já já. Amém, igreja? Amém não, né? Vamos dar um amém com decência para a galera ouvir lá de casa. Amém, Casa Amarela! Amém! Que bom estar com vocês aqui hoje. Eu estou muito empolgado para estar com vocês, né? As pessoas me dão férias assim, temporárias, né? Para me descansar, e eu me estresso mais ainda, né? Quer me ver eu ficar... eu parar, a não ser quando eu vou tirar férias mesmo, quando eu tiro férias anuais, aí eu viajo, aí é legal. Só que eles me deixam dentro de casa, tipo assim, cuida da Elisa, e tudo acontecendo, e daí eu fico doido, não resisti, e estou aqui, né? Aí está eu, com 15 dias de recesso, com uma semana já estou pregando de novo. Mentira, gente, eu estou aqui de furão. Pastor Jacaúna, ele estava responsável pela mensagem de hoje, só que ele teve um problema na garganta, né, na sua bela voz. Então agora quem teve que assumir aqui foi eu, e eu assumi com uma dificuldade enorme, ó, pessoal. Pensa assim, foi tanto sofrimento, eu estou aqui sofrendo assim, né, para estar aqui. Mentira, eu estou aqui com toda a alegria do mundo. Eu quero mandar um alô agora. Tenho 3 gatas na minha vida. Tenho a número 1, né?
A número 1 que tomou o lugar da número 2, que é a Samara, a Margarete, que é minha mãe, e agora a Elisa. E as três estão aí em casa, assistindo nesse momento. Espero, não me faça passar vergonha. E quero mandar um alô pro gatão da minha vida, o Gui, que também está assistindo. Papai, é tudo nosso. Te amo. Amém? E aí, vamos deixar de conversa fiada e vamos progredir na revelação? Vamos. Deixa eu explicar uma coisa para você. Ao longo dos últimos 2 anos, no período que nós estávamos no 7 de setembro, a gente teve um período sobrevivencial. A gente só tinha uma reunião por semana, nós não tínhamos um local, uma base operacional, então tudo era muito complicado. Tudo demandava uma logística muito grande. E a gente tinha aquele domingo que a gente chegava, estava tudo prontinho, tudo legalzinho. E durante a semana os coordenadores, a gente se reuniu durante quase 2 anos em uma praça de alimentação no shopping. Toda terça-feira, se você chegasse, a gente estava lá naquela praça de alimentação. Nós tínhamos o apoio do anexo, para dando suporte para a gente pedagógico na fábrica dos influenciadores, mas era muito complicado. E o que aconteceu? A Casa Amarela, no período do 7 de setembro, ela se anutelou, se eu posso dizer assim, né? Passaram Nutella em cima da Casa Amarela, porque essa casa é uma casa de leões e águias. Ela sempre teve uma postura ofensiva, sempre extremamente agressiva, no reino, nos avanços, nos evangelismos, nas posturas apostólicas e proféticas. Só que quando você está num período sobrevivencial, você precisa organizar a casa. Então foram 2 anos onde a gente foi fundamentando coisas, mas de forma muito tranquila, muito pacífica. Vamos dizer que foi um período de oásis ali no 7 de setembro, no período. Para você que não conhece um pouco da nossa realidade, há alguns meses atrás nós estávamos nos reunindo no auditório de um colégio. Era mais confortável, era mais fácil. Só que esse processo foi uma temporada, porque Deus disse: arma a tenda e agora vão para o local onde eu estou mostrando para vocês. E então a Casa Amarela, pessoal, quando nós começamos a Casa Amarela, nós começamos debaixo de uma mangueira com 15 pessoas, no meio de uma praça. Então fomos desafiados, e daí veio a primeira Casa Amarela. Fomos desafiados, daí nós saímos da cidade de Fortaleza, fomos para Iparana, e lá Deus nos prosperou, nos fez crescer. Daí houve o terceiro desafio, e Deus falou: arma a tenda e agora vai para o 7 de setembro, vai para o centro da cidade. E nós fomos para o centro da cidade, e parecia que Deus assim: eu vou dar 2 anos de refrigério para eles no 7 de setembro, porque depois desses 2 anos eles vão apanhar tanto, mas eles vão apanhar tanto, que, como diz o bom cearense, né, peia para 10 eles vão comer sozinho. E daí foi o que aconteceu. Foi um período onde nós tratamos muito o crescimento da igreja como família, como valores que são essenciais para a igreja, que é o crescimento familiar, estabilidade financeira. Ensinar isso, porque isso são demandas que são realmente necessárias para a igreja de hoje em dia. As pessoas falam: não se pode falar sobre financeiro na igreja. É claro que se tem que falar. 80% dos problemas que as pessoas têm hoje em dia são problemas de ordem financeira. Por quê? Porque não tem instrução na igreja sobre isso. Ou é financeiro ou é casamento. Então a gente gastou muito tempo falando sobre isso, estabelecendo sobre isso, estabelecendo parâmetros confiáveis e seguros da graça. Isso foi muito bom. Trazendo sermões de fé, sermões de desenvolvimento. Por quê? Porque era um tempo que se necessitaria ser fundamentado em fé para a grande batalha que viria. Daí nós pegamos o ano 2019. Quem não passou por uma batalha, né, em 2019? Aí, se o ano de 2019 foi um ano que parecia ser difícil, né? Aí vem 2020, né? E a gente passa por um apocalipse zumbi, né? Literalmente a gente cancela o fim do mundo, de tanta coisa que aconteceu.
Mas eu não vou falar sobre a crise, a pandemia, o Covid, não vou falar disso. Eu acho que esse assunto já está bem batido, você já sabe como vencê-lo. Se vence por fé, se vence por ousadia, se vence por crer que nosso Deus é nosso Pai. Nós precisamos agora não cometer o mesmo erro dos irmãos, a qual a epístola aos Hebreus foi escrito para eles, os hebreus da diáspora. E qual é o erro dos hebreus da diáspora? Os hebreus da diáspora eu vou passar a primeira, vou sair da primeira marcha, na realidade vou sair do ponto morto e agora eu vou passar a primeira marcha. Um grande equívoco que uma igreja pode acreditar, uma mensagem, um pastor ou um mestre pode ensinar, é querer levar a igreja atual para a igreja primitiva, como se a igreja primitiva ela fosse o teto de tudo aquilo que a igreja tem que ser. A igreja primitiva, ela não é o teto, a igreja primitiva, ela é base, ela é alicerce. A igreja primitiva não é o máximo do poder potencial da igreja, e hoje nós vamos falar sobre a igreja. A igreja primitiva morreu na imaturidade, e que imaturidade? Se eles estavam na imaturidade, onde nós estamos? O apóstolo aos Hebreus, ele fala o seguinte, ele diz o seguinte na sua carta, ele diz: eu queria ensinar coisas mais profundas para vocês, porém, vocês se tornaram tardios no entendimento. Ou seja, eles começavam a demorar a transicionar no ensino. Diga comigo, transicionar no ensino. Porque são graus e graus. Existe uma coisa que nós na Casa Amarela particularmente chamamos de mingau dos apóstolos. O mingau dos apóstolos, que é aquilo que o apóstolo Paulo chama de leite, né? É o leite da fé, que é o arrependimento das obras mortas, os batismos, a ressurreição dos mortos, a fé e o juízo final. Isso é o elemento inicial. Isso é o mingau que os apóstolos davam para a igreja. Essa era a pregação inicial. E o problema era que os hebreus estavam assim, rodando ao redor disso. E o apóstolo aos hebreus, ele estava querendo dizer: eu quero progredir na revelação. Eu quero progredir na revelação. E daí ele começa o seu ensino em Hebreus capítulo 5, Hebreus capítulo 6, Hebreus capítulo 7. Olhe para a pessoa que está do seu lado, você não pode tocar nela, mas você pode dizer: olhe para a pessoa que está do seu lado, na sua casa, e diz: hoje nós vamos progredir na revelação. Porque diga assim: porque não é desejo de Deus que nós morramos na imaturidade. Não é desejo de Deus que você morra na imaturidade. Por isso que eu entendi o tempo em que a Casa Amarela precisaria de um descanso, mas agora eu volto e eu não vou me limitar por uma situação adversa de pregar e ensinar com profundidade para vocês. Porque este foi o problema que os hebreus passavam. Os apóstolos nunca poderiam progredir na revelação, porque sempre eles estavam fugindo de um lugar para o outro. Eles tinham que lidar com Nero e as perseguições, com o martírio. Então as perseguições, elas se transformam em empecilho para que o evangelho possa ser anunciado com maior profundidade. Então nós estamos no mesmo cenário que os hebreus do primeiro século, mas agora nós precisamos definir qual nível. A palavra em inglês que vem na minha mente é realm, mas eu não sei qual a palavra em português. Seria dimensão de fé nós vamos viver. Em qual dimensão? E hoje eu quero avançar com você. E nós vamos começar hoje uma jornada pelo próximo semestre, em que nós vamos crescer muito na revelação. Então você vai ter que tirar o sapato, a pantufa da fé, e você vai ter que colocar botas agora, porque nós vamos correr e nós vamos subir a montanha, nós vamos andar por caminhos pedregosos, nós vamos passar por vales, nós vamos subir montanhas, nós vamos entrar dentro do coração aquecido da montanha santa do Senhor. E vamos descobrir o profundo do que Ele quer falar conosco.
Hoje eu quero falar com você, e se você quer anotar e tomar nota, seria muito bom você assistir essa mensagem 1, 2, 3, 10 vezes, até que os códigos espirituais sejam destravados na sua vida. Mas seria muito bom que você anotasse essa mensagem, porque aquilo que você anota pedagogicamente vai produzir um efeito melhor em você. Eu vou tentar ter calma com a galera de Libras, porque eu sei que o assunto é denso e para tradutores complica mais ainda. E quanto mais prolífico eu fico, mais rápido eu falo. Então eu entendo, é complicado. Simbora! Prontos? Prontos? Vocês querem progredir na revelação? Querem mesmo? Querem mesmo? Porque tem uma geração desejosa. Então eu não vou estar mais para brincadeira, amém? Pai, em nome de Jesus, eu faço a oração de Efésios capítulo 6, versículo 19. Eu oro e eu peço à igreja de Jesus, eu peço que você estenda as mãos para mim. E eu faço a oração e o pedido do apóstolo Paulo. Eu oro agora para que a mensagem do Evangelho me seja dada com intrepidez, no abrir e falar da minha boca, para que vocês sejam fundamentados em toda boa verdade. Em nome de Jesus, expande o nosso coração, dilata a nossa mente como o salmista falava, dilata a minha mente e eu entenderei os teus caminhos. Dilata a mente, dilata o espírito. Nós ativamos o homem espiritual que existe em cada filho aqui. Nós falamos para o homem espiritual maduro que está desacordado, mas agora nós dizemos: levanta e resplandece, desperta tu que dormes, porque nós vamos subir a montanha, nós vamos subir um nível maior de revelação que nós nunca subimos antes, que nós nunca tocamos antes, que nós nunca alcançamos antes. Vamos lá, vamos subir mais alto, vamos alcançar mais profundo. Eu subirei a montanha com as mãos para o alto, eu subirei a montanha com minhas mãos para o alto, eu subirei a montanha com minhas mãos para o alto, eu subirei. Declara isso, o máximo que você puder. Eu subirei a montanha, eu subirei. Não tem a ver com quantas pessoas tem, mas tem a ver com qual atmosfera tem. E nós estamos gerando uma atmosfera profética nesse local. Uau! Eu subirei a montanha. Eu não entendo, mas eu confio. Minha vida está nas mãos do Criador dos céus. Eu não entendo, mas eu confio. Minha vida está nas mãos do Criador dos céus. Te dou tudo que sou, Deus. Eu já posso ver que algo lindo tu tens pra mim, Deus. Eu te dou tudo que sou, Deus. Eu já posso ver. E eu subirei, o teu povo declara. Eu subirei. Ativa, Pai. Ativa, Pai. Amém. Pode sentar. Pode tomar assento.
Seu homem espiritual vai se perturbar dentro de você essa manhã. Essa manhã não, é o costume, essa tarde. É a minha primeira vez na tarde. Vamos lá, né? João capítulo 11, versículo 49. Eu quero falar com vocês das 3 manifestações da igreja. A igreja, ela é um mecanismo tão complexo, que a primeira coisa que nós precisamos é de um ajuste com relação às dimensões dela. Quando a gente fala igreja, é por isso que eu não gosto assim de chamar isso aqui de igreja. Quando alguém diz assim, não, a gente vai para a igreja, não, você vai para a Casa Amarela. Igreja é outra coisa. Igreja são as pessoas que estão ali reunidas. Você precisa ter, a primeira mudança que a gente precisa ter é o estabelecer quais são as geografias corretas. Esse espaço aqui, ele só é igreja quando a gente está aqui. Mas outro erro é acreditar que a igreja é achar só quem está aqui. E outro erro maior ainda é achar que a igreja é só quem está na sua nação. A igreja é tão larga, que nesse momento ela pega você que está aqui comigo no Ceará e vai pegar seu irmão que está lá na China. Seu irmão que está lá ela é tão larga que ela vai, nesse momento, ela alcança o seu irmão que está lá no Alasca. E se tiver algum cristão no Polo Sul, ela também vai alcançar esse irmão. Então diga comigo, não há limitação geográfica para a igreja. A igreja, ela é larga. Pergunta, você é a igreja? Vamos lá. Você é a igreja? Sim. Você é a igreja hoje? Sim. E se tu morrer amanhã, tu é a igreja amanhã? Sim. Tem certeza? Eu sei. Pá, pá. E aí, sou igreja hoje? Tu é a igreja hoje? Sou. Se tu morrer amanhã, Eu vou ser a igreja. Sou. tu é a igreja? Sim. Então quer dizer que os mortos são a igreja. Não, que eu não vou estar morta. Por quê? Vou estar na elevação com o Pai. Tem sentido. Porque aqueles que creem em mim, ainda que morram, viverão. Segunda coisa que nós precisamos entender na igreja, e vamos dar uma salva de palmas para nossas 2 irmãs que foram as ousadas. É que quando eu morro, eu não deixo de ser igreja. Eu continuo sendo igreja, só que eu estou trabalhando em outra dimensão, em uma dimensão de proporções eternas. O problema é que a gente acha que quem morreu, acabou, vai esperar o juízo final. Hebreus 12, 22 fala que existe uma montanha, uma cidade, uma Jerusalém celestial, onde lá existem todos os anjos principados e o espírito dos justos aperfeiçoados. Se alguém aqui teve algum irmão familiar, filho de Deus, que morreu durante essa pandemia, não tema, ele não morreu, ele só foi transferido para outra região de trabalho. E agora ele está cooperando com o corpo de Cristo em dimensões que são além das dimensões que nós conhecemos aqui. Mas eles estão trabalhando e estão operantes. Isso é uma das coisas que nós vamos desenvolver ao longo desses 6 meses. Mas veja, ela é tão larga que cobre do Brasil à China. Ela é tão profunda que ela alcança não só você, mas todos os mortos em Cristo Jesus, desde Abel e até os que vão morrer amanhã. E ela é tão alta, que outra coisa que a gente não entende é que os anjos fazem parte da natureza da igreja. E os principados e potestades e dominadores, eles fazem parte. E essa é a dimensão, tendo dito esta dimensão da igreja, a gente pode começar a entender. Então a primeira manifestação, a igreja tem essa dimensão, mas ela se manifesta de 3 formas que eu quero falar com você hoje.
ela se manifesta de 3 maneiras. Se manifestar é aparecer, se tornar visível. Então eu quero falar para você que a primeira forma como a igreja se manifesta, ela se manifesta como corpo. Vamos lá, João capítulo 11, versículo 49. Estão comigo? Aguentam mais um pouco? Estou indo muito rápido. João 11, 49. E Caifás, um deles, que era sumo sacerdote, naquele ano, lhes disse: vós nada sabeis, e nem considerais que nos convém que um homem morra pelo seu povo, e que não pereça toda a nação. Ora, ele não disse isto de si mesmo, mas sendo o sumo sacerdote naquele ano, profetizou que Jesus devia morrer pela nação, e não somente pela nação, mas também para reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Diga comigo, reunir em um corpo. Vamos lá, fale isso como uma verdade, diga, reunir em um corpo os filhos de Deus que andavam dispersos. Vamos lá, vamos entender isso. Quando Caifás, ele toma a decisão de matar Jesus, ele toma a decisão baseada em um pressuposto de ordem social. Por quê? Tínhamos Barrabás, que era um guerrilheiro, que era alguém que fazia parte da camada dos zelotes, que atacavam o regime de Roma, e que se Barrabás fosse morto, porque sempre, aquilo dali ia criar uma convulsão em Jerusalém. Então ele toma uma medida que é assim: se é para alguém morrer, para não ter confusão, vamos colocar Jesus, porque a turma dele é mais pacífica. Só que o autor, o apóstolo João, ele deixa claro que aquele homem não fez isso, ele fez isso sem entendimento, porque ele acabou por profetizar, quando ele disse o seguinte: que ele morra, esse homem morra pela nação, para que a nação não seja toda penalizada. Ele não falou isso, ele falou isso na mente dele, baseado nas limitações dele, do que ele acreditava. Mas quando ele fala isso, ele acaba por trazer um cumprimento profético do que Jesus iria fazer, que era reunir todos os filhos de Deus que estavam dispersos num quê? Num corpo, meus irmãos, num corpo. Então Deus, ele tinha um objetivo, que era reunir tudo num só corpo. E essa linguagem, talvez ela fique um pouco confusa para a gente, se a gente não entender os princípios, a primazia dela. E eu vou explicar isso já já. Alguns estudos disseram que durante a crise da pandemia, a igreja ela seria reduzida a 35%. As estatísticas disseram isso, que a igreja seria reduzida a 35%. Porque eles pensaram no número das cadeiras e no número de distanciamento social. Eles só nos julgaram por isso. Eles só esqueceram que nós suportamos a Nero, nós suportamos a Faraó, nós suportamos a Hitler, nós suportamos a perseguição, nós suportamos a 1000 anos de idade negra, nós suportamos a todos os papas, nós suportamos a tudo. Tudo. E nós atravessamos oceanos, nós atravessamos continentes a pé. 2000 anos depois, não é a primeira vez que tentam nos destruir. Isso é mais um recreio para nós. Mais um. Erraram laconicamente nisso. Porque antes da pandemia existir, antes de você nascer, antes do seu pai nascer, antes do primeiro homem existir, antes do planeta e do universo existir, o corpo de Cristo já existia e ele vai existir para sempre. Eu vou repetir, o corpo de Cristo já existia e vai existir para sempre. O corpo de Cristo, ele existirá
para sempre. E para isso nós precisamos entender que a imagem do corpo de Cristo, ela foi a primeira coisa criada antes de tudo. Vou repetir, para que não fique lacuna na sua cabeça. A primeira coisa criada antes de qualquer coisa no universo foi a imagem do corpo de Cristo. Para que você entenda isso comigo, eu quero que você abra em Colossenses capítulo 1, versículo 15, para você não dizer que eu estou ficando louco. Eu não estou dizendo que Cristo foi criado, eu estou dizendo que a imagem do corpo de Cristo foi criada, ok? Vamos lá, Colossenses 1,15. Estão comigo? Leia comigo. O qual é a imagem do Deus, o qual é o quê? A imagem do quê? Do Deus invisível. Diga comigo, invisível. Vamos voltar agora a bilhões, trilhões atrás, de anos atrás. E vamos entender uma coisa. Antes de qualquer coisa existir, se nada existia e só Deus existia, Deus ele precisava de uma imagem, se não tinha quem precisasse vê-lo? Sim ou não? Deus ele precisava de uma aparência. Então se Deus queria criar seres vivos, e se Deus queria criar seres sensoriais, ok? Que é sensorial, que tem olho, que tem boca, que tem ouvido, ele precisaria criar o quê? Para que ele pudesse ser. Pegou? Essa imagem ele chamou de Cristo. Vou repetir, essa imagem ele chamou de Cristo. O Pai, o Filho e o Espírito Santo existiam como uma coisa só, que é inimaginável e impronunciável, indescritível poder definir aqui num sermão, porque não existia nada, e ainda que você quisesse vê-lo, a única coisa que ele era, que a gente pode dizer, é que ele era luz, ele era luz inacessível, o qual a imagem do Deus invisível. Aí a Bíblia fala, o primogênito de toda a criação. O que é que significa primogênito? Ou seja, a primeira coisa a ser criada foi Cristo. Vou te explicar a imagem do corpo de Cristo. Eu vou te explicar o porquê. Como designer, como uma pessoa que tem formação nessa área, eu vou te explicar um processo de criação. Tudo quando você vai fazer uma peça tipográfica, né, ou uma peça publicitária, ou vou dar um exemplo, essa coroa que foi feita. Antes dela estar aí pronta, a obra consumada, ela foi feita um desenho. Daí vem a palavra design do francês, de desenho, design. Foi feito, diga comigo, o projeto. Eu já falei isso aqui em algumas reuniões sobre mentalidade de design, entende? Então foi feito um projeto, e esse projeto que foi feito, ele iria pautar como é que essa coroa iria ser. Nesse papel, ele foi desenhado no computador, foi dito, ó, vai ter tanto diâmetro, vai ser assim, o tamanho vai ser assim, tudo foi planejado. Estão entendendo? Quando chegou em dado momento, alguém pegou esse projeto impresso e fez o quê? Colocou em prática esse projeto e executou. Deus, quando ele foi criar os oceanos, ele precisou de design e precisou de projeto. Quando ele foi criar os céus, ele também precisou de design e precisou de projeto. E o nome desse projeto é Cristo. Ele criou o corpo de Cristo. Isso é tão profundo, eu estou falando de uma forma assim, bem corrida para você. Mas eu quero que você entenda que quando Deus criou o mar, Ele criou o mar baseado no coração de Jesus, que seria um símbolo de que o mar era o maior símbolo do perdão e da graça de Deus, que tudo que é jogado ali é esquecido.
Quando Ele criou os céus, Ele criou pensando na bondade de Jesus. Então os céus nada mais, nada menos são do que uma execução de um projeto que foi feito antes de tudo existir. Quando Deus criou o magma da terra, Ele criou baseado, orientado num coração quente de Jesus, fervendo de amor por você. Quando Deus criou as nações, quando Deus criou os animais, Ele criou baseado na multiforme graça de Deus que estava escondida no projeto inicial que se chama Jesus. Nós estamos falando de coisas muito eternas, muito. Deus disse assim: eu vou criar a grama. Aí Ele olhou para o projeto. Isso aqui de Jesus parece com a grama. E daí Ele fez a grama. Eu estou sendo bem simples no que eu estou falando com vocês. Nós vamos nos aprofundar mais nisso, tenha calma. Mas aí Ele fez o corpo de Jesus. E esse corpo, ele foi executado. E dentro desse corpo, sabe quem é que estava dentro desse corpo? Você. Vamos lá. Vamos continuar o texto para você dizer que eu não estava mentindo. Porque nele foram criadas o quê? Olha aí, diga para mim, para você não dizer que eu estou mentindo. Porque nele, olha aí no texto de Colossenses 1:16. Porque nele foram criadas o quê? Nele foram criadas o quê? Você que está me ouvindo, todas as coisas significa todas, inclusive você. Foram criadas nele. Houve um projeto inicial. E se eu existo hoje, é porque eu fui desenhado em Jesus, no corpo de Jesus, na natureza de Jesus. Nele foram criadas todas as coisas que há no céu e na terra, visíveis e invisíveis, sejam tronos, sejam dominações, sejam principados, sejam potestades. Tudo foi criado por Ele e para Ele. E Ele é antes de todas as coisas. E todas as coisas só se subsistem por Ele. E Ele é o cabeça do corpo e da igreja. E o princípio e o primogênito dentre os mortos. Para que em tudo Ele tenha preeminência. Não é proeminência, é preeminência. Preeminência é ser colocado à frente de tudo. Proeminência é ser colocado acima de tudo. Então o corpo de Cristo foi a primeira coisa criada na criação, primeira coisa executada, para que toda a criação ela fosse feita a partir de um reflexo da imagem de Cristo. Tudo o que existe, inclusive o céu, porque o céu também foi criado. Ah, mas Deus não mora no céu. Aqui é outra conversa. Eu vou só deixar só um relance aqui para você. A Bíblia diz: os céus nem a terra conseguem conter a minha glória. Olha o que ele fala. Ele fala o seguinte, os céus são o meu trono. Os céus da glória de Deus são o meu trono. E a terra, o escabelo dos meus pés. Sabe o que é isso? Lá em casa eu tenho um escabelo. É uma poltrona que ela tem um banquinho à frente que você coloca os pés. Entende isso? O que Deus está querendo dizer é que Deus está assentado nos céus e os céus não conseguem conter Ele. E os pés dele, ou seja, Deus, Ele está em duas dimensões simultaneamente, porque nenhuma das duas consegue conter Ele. Porque Ele está dentro de uma dimensão chamada eternidade. Vocês estão vendo como vocês estão lentos na revelação? A gente começa a falar 15 minutos da eternidade, todo mundo já começa a queimar o parafuso. Já tem uns 3 aqui que deram já um ataque epilético. Pensai nas coisas que são do alto. Eu vim perturbar seu homem interior hoje. Vim perturbar ele hoje. Então, o corpo de Cristo, quando ele é criado antes de todas as coisas. E para você entender, eu sei que isso a gente abriu só, eu abri um parênteses, estou fechando ele, depois a gente conversa sobre isso. Só que para você entender o corpo de Cristo, Deus deixou um exemplo claro. E esse exemplo claro, ele fica em Adão. Vamos lá, vamos entender sobre o corpo de Cristo e você como igreja, o corpo de Cristo. Vamos lá.
Primeiro, Adão foi criado. Se for ok, você diz ok, tá bom? O que eu falar, se estiver correto, você diz ok, tá bom? Primeiro, Adão foi criado. Sim ou não? Responde só ok. Primeiro, Adão foi criado. Depois, Adão trabalhou. Ok? Tá conferindo. Deus criou Adão e Adão trabalhou. Ok? Ele não se casou. Primeiro ele foi criado, depois ele passou uma etapa da vida dele, entenda, só. Estão comigo? Ele, sim ou não? Ele passou uma etapa da vida dele só. Ainda que a mulher dele estivesse dentro dele, mas ele estava só. Ok? Quando chega uma certa etapa em que o trabalho está edificado, ele percebe que ele está o quê? Só. Aí primeiro Adão foi criado, depois Adão trabalhou, depois Adão dormiu. E eu não tenho como, o problema da gente é que a gente acha que Gênesis foi assim. Na primeira semana Deus, ele fez os céus e a terra e a criação toda. Todos os dias a criação. Na outra semana Adão e Eva deu umas voltas. E no final da semana, quando estavam crentes, quando chegou o final da semana se desviaram. Na outra terça-feira já estava Caim e Abel solto no meio do mundo. Não é assim, gente. Nós não podemos mensurar quanto tempo passou-se ali, porque eles não envelheciam, porque não tinham efeito do pecado. E a gente não tem como mensurar, porque preste atenção, o texto diz o seguinte: a partir de agora terá dores de parto. Ou seja, antes não tinha. Tome menino, meu filho. Não tinha dor de parto não. Segura, Adão. Lá e vai. O trabalho era muito mais fácil. Então a gente não tem como mensurar. Então vamos lá, primeiro Adão foi criado, depois Adão trabalhou. A gente não sabe quanto tempo ele trabalhou. Depois Adão dormiu. Então Eva nasceu. Estão vendo, depois de toda a sucessão dos fatos? Adão foi criado, Adão trabalhou, Adão dormiu, Eva nasceu, Eva se tornou a auxiliadora. Siga comigo esse protocolo e diga: Adão foi criado, Adão trabalhou, Adão dormiu, Eva nasceu, Eva auxiliou. Esses 5 fatos são extremamente importantes para você entender quem é você no corpo de Cristo. Essa é a primeira manifestação da igreja, o corpo de Cristo. E para você poder entender o corpo, o apóstolo Paulo, ele explica esse paralelo em 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 46, ele diz o seguinte: mas não é o primeiro o espiritual, senão o natural. Ele é o primeiro, depois vem o espiritual. Diga comigo: primeiro Deus revelou o natural, depois ele revelou o espiritual. Estão comigo? Então, se eu quero entender o ministério espiritual de Cristo, eu preciso olhar para o Adão natural. E aí eu vou entender todo o ministério de Cristo. Primeiro Adão foi criado? Foi? E depois ele trabalhou um tempo sozinho? Foi? O que é que eu disse para você? O que é que Deus fez na eternidade antes de qualquer coisa existir? Primeiro Deus criou a imagem, Ele manifestou a imagem de Jesus, ok? Então o corpo de Jesus está criado. Depois do corpo de Jesus criado, o que é que Jesus fez? Jesus não, no caso o Cristo, Ele trabalhou. Trabalhou em quê? Trabalhou na criação do universo, trabalhou na criação dos céus, trabalhou na criação de todos os habitantes do céu e de todas as raças inumeráveis que existem no céu. Depois ele trabalhou na criação da terra e de todas as raças da terra e de todos os animais da terra. Trabalhou em toda a criação, ok? Depois que ele trabalha na criação, ele ajuda agora, trabalha também no plano da regeneração. Lembra que o homem caiu? Mas Cristo não parou de trabalhar. Você acha que Adão, quando foi colocado no jardim do Éden, não tinha BO não? Ele tinha que cuidar de um jardim que sozinho era do tamanho do estado de Minas Gerais. Você acha que não tem problema não?
E ainda tinha que ter cuidado com que as hostes espirituais das trevas, que estavam no abismo, não entrassem dentro do jardim. Essa era a tarefa dele. Então, quando você quiser culpar Eva, porque Eva foi a culpada, o culpado foi Adão que deixou entrar. O que é que uma serpente estava fazendo dentro do jardim? Entende? Serpente não, no caso, o que é que o diabo estava fazendo ali? Estão comigo? Depois, Adão, ele estava cuidando, ele tinha os animais, ele tinha a fauna, ele tinha a flora, para colocar tudo em ordem. Da mesma forma, Jesus, com o passar dos anos, ele tinha várias coisas. E essas várias coisas era organizar o plano da redenção do seu Pai. Então, você vai ver que Jesus, isso é um outro assunto, ele está dentro do Velho Testamento completo. Cristo, ele trabalha na obra da redenção durante todo o Velho Testamento. Você quer saber? Vou te dizer onde é que Jesus estava. Pastor, onde é que Jesus estava? Me diga uma coisa. Uma única instituição que é capaz de salvar um planeta destruído. Só existe uma única coisa que pode salvar os habitantes daquele planeta, num dilúvio. A arca, ok? Pare para pensar. Uma única coisa que pode salvar. Aquela arca não era uma arca. Aquela arca era Jesus. Uma árvore que quando você comia, você tinha vida eterna, a árvore da vida. Quem era aquela árvore? Era Jesus. Jesus disse: quem comer de mim vai ter a vida eterna. Pare para ver. O cordeiro que era sacrificado para perdoar pecados. Quem é esse cordeiro? Jesus. Anjos que aparecem para Abraão, para dizer para ele o que é que ele tem que fazer, e um deles recebe adoração. Quem é esse mensageiro? Jesus. O apóstolo Paulo, ele diz, o apóstolo aos Hebreus diz que a lei foi entregue por intermédio de anjos. A palavra anjos no grego é ângelos, mensageiro. Você acha que quem ficou 40 dias no monte falando para Moisés da lei de Deus? Jesus. A vaca vermelha, que é expiatória para a salvação do povo, quem ela é? Jesus. A porta que, se você passar o sangue e tocar nesse sangue, o anjo da morte não entra em você. Quem é essa porta? Quem é, meus irmãos? Então, eu estou mostrando para vocês por A mais B, que Jesus trabalhou arduamente durante todo o Velho Testamento. Só que ainda faltava uma auxiliadora idônea. Cristo estava trabalhando, como Adão trabalhou. Só que chegando à plenitude dos tempos, aí a Bíblia fala, o apóstolo Paulo fala, que aprove a Deus revelar o grande mistério que estava oculto nas eras. E esse mistério era que Deus queria um povo, uma família e uma noiva. Essa noiva, ela é o grande mistério de Deus. Então o Cristo agora sai das dimensões eternas e adentra dentro da dimensão terrena. E ele fecunda o ventre de uma moça virgem. A pedra que foi cortada dos céus lá de Daniel, sem o auxílio das mãos humanas, que destruiria todos os reinos da terra, foi colocada dentro do ventre de Maria. Veja o ministério de Cristo trabalhando. A Bíblia diz que ele sofreu naquilo que ele aprendeu, trabalhou, cansou-se, e na cruz do Calvário, Cristo morre. Jesus morre e o Cristo adormece. E no adormecimento de Cristo, quando ele se acorda, nasceu uma igreja. Nasceu uma igreja. Você consegue ver? Primeiro é o natural. Adão dormiu. Quando ele se acordou, Eva estava lá. Depois vem o espiritual. Cristo morreu, foi sepultado. Depois disso, a igreja nasceu. Quando ele ressuscita, a igreja está ali. Estão comigo? Estão comigo?
Então veja isso, esse é o primeiro entendimento, diga comigo, corpo. Eu sou a parte do corpo. Veja uma coisa, pela primeira vez agora, entenda agora vai começar a ficar mais pesado o caldo. Preste atenção. Pela primeira vez, nós temos o mesmo DNA em dois ambientes diferentes. Quando Eva estava dentro de Adão, onde Adão estava, ali estava Eva. Só que quando Adão morre, dorme e acorda, nós temos agora o mesmo DNA em dois ambientes diferentes. Aqui eu tenho Adão e aqui eu tenho Eva. Estão entendendo esse pensamento? Isso é muito importante que você entenda. Diga comigo, mesmo DNA, dois ambientes. Vamos lá, diga mesmo DNA, dois ambientes. É necessário você entender isso, porque se você não entender isso, você não vai entender que Cristo está no céu e seu corpo está aqui na terra. Mesmo DNA, mesmo DNA, mesmo DNA, a saber, Cristo, cabeça da igreja, está num ambiente como Adão estava, e Eva no outro ambiente, como a igreja está. Cristo está no céu, o cabeça, mas a igreja está na terra, para manifestar a extensão do seu corpo. Uau! Uau! Você é corpo de Cristo. Essa é a primeira manifestação. Sigamos? Ok, a segunda manifestação da igreja de Jesus Cristo é como nação. 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, diz o seguinte: mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido para anunciar as virtudes daqueles que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não ereis nem povo, mas agora vocês são povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora vocês alcançaram misericórdia. Diga comigo, eu também sou povo, nação. Você é uma nação. Essa é a segunda manifestação da igreja. Para entendermos o termo nação, precisamos entender a origem. A palavra nação no hebraico, ela vem de goim, que significa as mesmas, um grupo de pessoas debaixo de uma mesma cultura. Vou repetir, um grupo de pessoas debaixo de uma mesma cultura. Então, quando eu digo que existe uma nação, eu estou falando que existe um grupo, pequeno ou grande, de pessoas que eles todos têm uma cultura, estão debaixo de um rudimento, de uma forma. E para a gente entender o processo de nação a partir da cosmovisão bíblica, a gente também precisa voltar para Gênesis. E eu quero falar que diante da eternidade existem três formas de ver uma nação. Hoje eu vou falar só de duas, mas existem três, porque hoje me interessa falar dessas duas. A primeira forma é a origem das nações naturais. Gênesis capítulo 4, versículo 19, fala quando a palavra nação é citada. E qual é a origem das nações naturais? Lembra? Natural, primeiro vem o natural e depois vem o... Lembra o que a gente falou? Em Coríntios, primeiro é o natural e depois o espiritual. Depois que Caim, ele mata Abel, Deus olha para ele e ele é apartado do convívio dos santos. E amaldiçoado também. Ao sair dali, ele encontra uma mulher, se casa. E depois ali ele tem filhos. E os filhos dele começam um ciclo de perversão. Se Caim matou Abel, tanto que você vai ver que um dos seus filhos vai dizer: se Caim matou Abel, Lameque vai matar 7 vezes mais. Ou seja, ele começa um legado de maldição sobre a terra. Ele teve um filho, Gênesis capítulo 4, versículo 19, chamado Lameque. E aqui nós temos o nascimento das nações naturais. Diga comigo, nações naturais. E o que são as nações naturais? Brasil, Argentina, Colômbia, China, tudo. Esse é o nascimento
da formação das nações naturais hoje em dia, ok? E tomou Lameque para si 2 mulheres, o nome de uma era Ada. Aqui nós já vemos a poligamia, bigamia no caso aqui. O nome de uma era Ada e o nome da outra era Zila. E Ada deu luz, preste atenção nisso, a Jabal. Este foi pai dos que habitam em tendas e tem gado. O nome do seu irmão era Jubal. Este foi pai de todos os que tocam harpa e órgão. E Zila também deu à luz a Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro. E a irmã de Tubal-Caim foi Noema. Você precisa entender que a partir desse momento é configurado os modelos governamentais das nações. E eu quero falar de 3 deles. O primeiro governo de controle de nação e de influência de nação é o controle econômico. Ada deu à luz a Jabal. E Jabal, este foi o pai dos que habitavam em tendas e possuíam gado. Essa é uma das primeiras formas de controle de uma nação, a qual uma nação ela governa e ela impõe governo, é poder econômico. Quem tem dinheiro, governa. Quem tem muitos bens, governa. Prestem atenção como nós estamos agora indo profundo na revelação. E comece a traçar um paralelo para você ver se esse modelo governamental ele não é vigente nos dias de hoje. Quem tem, governa. Poder econômico é uma das formas de governo das nações naturais. Segunda forma de governo, o governo através da música, do entretenimento e da arte. E o nome do seu irmão era Jubal. Este foi o pai de todos os que tocam harpa e órgão. A primeira forma, não se equivoquem, que não é só quem tem dinheiro que está governando nas nações, não. Vou te dar um exemplo. Na última eleição, a gente teve o PSDB, que gastou horrores de dinheiro. Foi o MDB, né, que lançou aquele que até tem o desenho do André Guedes, é o Meirelles Dick, né? Cara, o Meirelles gastando, se eu não me engano, foi 15 milhões por Cabo Daciolo, passando 21 dias em cima da montanha, jejuando, tirar mais votos do que ele. Diga comigo, adiantou, pergunta, responde para mim, adiantou poder econômico aqui? Não adianta, porque existem outras formas de governo. E uma das formas que nós precisamos considerar é o entretenimento e a música. É governamental. A música é algo extremamente importante para o estabelecimento de uma cultura profética e apostólica. E o mundo entende isso e usa isso. Veja como a música é usada para uma ferramenta governamental. Veja. Por que esse afã para colocar pessoas descredibilizadas sexualmente, sem qualidade musical? Mas aí você vê toda uma mídia e o entretenimento empurrando essa pessoa para ela estar lá. Por quê? Porque a música é governamental. Quem canta estabelece governo. As pessoas que você escutam, elas estabelecem que nível de governo tem sobre a sua vida. Por exemplo, quando eu era adolescente, eu escutava uma banda chamada Rage Against the Machine. Tu queria ver eu ficar doido, era escutar eles. Só o nome deles já está dizendo, fúria contra o sistema. E todo mundo que escutava, era engraçado, ficava doido também. Porque ela era agressiva, então o governo que ela gerava era fúria. Era fúria. Quer ver como música é governamental? Vai para a Malhação e coloca Laura Sogueles para saber se tu consegue levantar o supino. Levanta, é pílula que tu levanta. Tu começa logo a chorada, logo a fraqueza. Vai fazer uma rosca, né? Rosca direta, queima a rosca direta. Como é que é? A galera do CrossFit aí. Quem é?
É o Fabrício. Tá aqui o cara. Você está escutando uma música mais... Se for uma música mais agressiva... Agora... Meu... Aqui... Em seus braços... Para! Porque música te estimula, música trabalha contigo. Os BPMs, eles mexem com o teu coração. Música é governo. Terceira forma de produzir governo é através da tecnologia e poder bélico. E o nome do seu irmão era Tubal-Caim, mestre de toda a obra de cobre e ferro, e irmã de Tubal-Caim foi Noemi. Você não tem noção aqui, mestre de obra de ferro. Hoje nós temos ferreiros em todo canto. Você não tem noção do que a descoberta da liga de cobre fez com o mundo antigo. Você não tem noção porque os gregos descobriram o bronze e começaram a moldar o ferro e fizeram armaduras, o quanto isso colocou eles no topo do mundo. Você não tem noção como o antigo Egito, ele foi ganho com um tridente, porque desenvolveram uma arma que era um tridente. Os Ixos desenvolveram ela e tomaram o Egito. Chega com alguém hoje com um tridente, com um rastelo, um ciscador. Por quê? Porque quem governa a tecnologia governará as nações. Veja a busca desenfreada pelo aplicativo melhor, pelo celular melhor, pela câmera melhor, pelo medicamento melhor, pelo tecido melhor, pelo custo-benefício melhor, pela moto melhor, pelo carro melhor, pelo sistema melhor. Quem domina a tecnologia domina também o futuro. A briga que a gente... Veja isso. Que talvez o mundo colapse e entre numa terceira guerra mundial. E tudo isso tem a ver com tecnologia. Entre duas superpotências. Isso é sério. Isso é muito sério que eu estou falando para você. Este mundo, ele foi destruído no dilúvio. Completamente destruído. Esse mundo de Tubal-Caim, Jubal, ele foi destruído em Gênesis 6. Só que aconteceu uma coisa. Alguém dentro da arca, que entrou dentro da arca, pegou as configurações desse mundo e trouxe para o novo mundo. Lembra? Entraram 8 pessoas dentro da arca. E quando eles saíram, saiu alguém com a mentalidade que não tinha sido transformada. E o nome dessa pessoa era Cã. Ele se rebelou contra o seu pai. Veja, o mesmo espírito de Lameque, seu pai Noé. E o filho dele, Canaã, foi amaldiçoado. E Canaã, ele foi progenitor de uma geração que desenvolveu Nimrod. Que Nimrod é o primeiro arquétipo do anticristo. Então todo aquele conhecimento do mundo pré-diluviano, dessas nações, ele ficou com Cã. E Cã transpassou para as suas gerações. Daí Nimrod cresce e a Bíblia chama ele de um grande rebelde contra Deus. E ele fundamenta através de muito esforço Babel. Estão comigo? Estão comigo? Então Nimrod é o acoplado de música, poder bélico, poder tecnológico, poder econômico. Ele junta todo mundo e vai na construção de Babel. Nimrod gerou Babel. E Babel se transformou num modelo para as nações. Babel, ela foi destruída. Fisicamente ela deixou de existir. Mas logo que todas as nações foram dispersas, saíram a partir de Babel. Lembrem-se disso, Gênesis 11. A Bíblia fala que a partir dali os povos se dispersaram. E cada povo que se dispersou com uma configuração de mente babilônica, que tem a origem nos filhos de Cã, aquilo ao qual nós chamamos de nações naturais. Vocês estão acompanhando meu raciocínio e o que eu estou falando para vocês? Logo, isso passou-se milênios e entendemos que hoje o modelo e a configuração que as nações têm é um modelo babilônico. Amém? As nações hoje, elas buscam poder econômico. Quem não quer poder econômico, quer poder tecnológico. E quem não quer poder tecnológico, está querendo governar a partir de uma revolução cultural.
Sim ou não, irmãos? Ou esse mundo está distante do nosso? Então nós temos um mundo, hoje você está dentro do mundo que quer poder econômico, que quer poder cultural, que quer poder bélico, que quer poder tecnológico. E quem é você nisso? Agora eu vou falar da sua nação, que é a nação espiritual. A nação espiritual, ela tem outra origem, e essa origem é Gênesis 12:1. Ora, o Senhor disse a Abraão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, para a terra que eu te mostrarei, e far-te-ei uma grande nação, Goim. Eu farei você uma grande nação. Não me interessa o que é que os outros estão construindo. Eu tenho algo novo para você. Eu quero estabelecer algo novo, algo que é fora da curva, algo que ninguém viu, cara. Eu quero fazer um escândalo para as nações. E abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. A primeira coisa que Deus faz na criação de uma nação sobrenatural, de uma nação espiritual, Ele arranca ela do sistema de nação natural. Primeira coisa que Deus diz a Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela, sai dessa configuração. Você não vai governar através do poder econômico, você não vai governar através de quanto dinheiro você tem, você não vai governar através da música que você tem, você não vai governar através de nenhum dos artifícios que as nações usam. Você vai governar por outro mecanismo. Deus mudou o idioma de Abraão. Quando você vai estabelecer uma nova nação, segundo os livros de história, quando conquistadores chegavam numa nova nação, a primeira coisa que era necessário fazer era mudar o idioma. Não se fala mais o idioma da terra velha. Então eu quero te dizer, vocês foram transladados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Vocês não são só corpo de Cristo, vocês também são nação de Cristo. Então convém que vocês falem o idioma do reino de Cristo. Convém que vocês falem o idioma a qual vocês pertencem. Pastor, e qual é o nosso idioma? O nosso idioma é o idioma da fé. Gálatas 3:7. Sabeis, pois, que os que são da fé, todos eles são filhos de Abraão. Gálatas 3:7. Sabei, pois, que todos os que são da fé são filhos de Abraão. Mas Abraão tinha gado, Abraão tinha terra, Abraão tinha muitos filhos e Abraão tinha muito ouro, mas ele não conseguiu nenhuma dessas coisas pelo seu esforço próprio. Ele conseguiu tudo isso pela fé, obedecendo a Deus. Deus não vai te negar o ouro, Deus não vai te negar o poder econômico, Deus não vai te negar a influência. Veja, tudo que é música é influente sobre o mundo hoje. Jazz, rock, blues, o espiritual negro, o espiritual branco. Todas essas músicas, elas são oriundas da igreja. Sabe por quê? Porque a igreja conheceu a realidade de Deus e revelou na terra. Todas. Pastor Rock estude, conheça a irmã Rosetta Taple, 1940, com a Gibson, destruindo. Não foi Chuck Berry não, foi ela. Irmãos, estão comigo? Vocês estão comigo? Vocês conseguem entender aonde o Senhor está querendo levar vocês? Deus não está querendo dizer para você seja um miserável. Deus não está querendo dizer para você seja um pobretão. Essa é a mentalidade franciscana, é católica, que eu só agrado a Deus se eu for pobre. Foi isso que acabou com o Nordeste. A mentalidade de Deus é: você pode governar sobre todas as coisas, mas você tem que alcançar isso pela fé. Não é. Sabe por quê, irmãos? Sabe por que eu entendo que Deus me mandou para cá? Porque ir para qualquer outro canto da cidade era possível, mas vir para cá era impossível. Necessitaria de fé. Você se pergunta por que Deus me colocou nessa jornada? Porque qualquer outra jornada seria fácil, seria possível. Mas Deus tem chamado você para viver no idioma do impossível, porque o impossível sempre foi a nossa missão. O impossível é o idioma do meu reino. O impossível é aquilo que faz com que eu caminhe. Como esse povo prosperou? Como esse tal de Abraão prosperou sem ter um território geográfico, peregrinando? Como o gado dele cresceu? Como os servos dele prosperavam? Como ele formou um exército de espadachins de 318 homens que venceram milhares? Como? Porque ele tinha um protocolo diferente, e esse protocolo era a fé.
Eu decidi viver uma vida em acreditar no que é impossível, porque esse é o idioma do meu reino. Nós alcançamos governo pela fé. É a terceira e última coisa que eu quero falar. A terceira manifestação da igreja é como esposa. Apocalipse capítulo 19, versículo 7 diz: regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já a sua noiva se aprontou. Diga comigo: eu não sou só corpo, eu não sou só nação, eu também sou esposa. Uau, uau. A Bíblia fala: com amor eterno te amei. E se tem uma coisa que nós não podemos negar, é que nós temos que entender a nossa função como corpo e funcionar com Cristo, em unidade com todos os nossos irmãos, porque eles são o corpo de Cristo. Em funcionar como nação, para que nós venhamos ter a linguagem correta. O mundo, quando quer ter paz, ele busca o entretenimento do mundo. Quero ficar em paz, bebo. Quero fugir da ansiedade, vou para o terapeuta. Faço yoga. Isso é a ferramenta das nações naturais. Agora, aqueles que têm uma nação espiritual, eles encontram paz em outra dimensão. Não é no remédio da tarja preta. Eles encontram paz no reino ao qual eles pertencem, na nação a qual eles pertencem, que é uma nação espiritual. O filho dele fica doente. Antes de levar para o hospital, ele passa no mínimo pela casa de 2 irmãos. Procura 2 anciãos da igreja, 2 líderes, ora aqui. Porque ele tem protocolos diferentes. Mas também você também não é só reino e nem só corpo. Você é esposa. E como esposa, a palavra do Senhor diz assim: com amor eterno eu te amei. A palavra em hebraico para amor é ahava. E ahava significa eu dou voluntariamente, eu entrego. Existe uma relação que a igreja não pode esquecer, que é a relação de paixão. Eu nunca virei para a casa do Senhor para não ter um dia de paixão com Ele. Essa reunião ela se torna nula se não há paixão. Filipenses capítulo, eu vou entrar agora talvez aqui no nível mais profundo de todos, mas não profundo no entendimento, mas profundo de relacionamento com Deus. Filipenses 3, versículo 8 diz: e na verdade também eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus. Diga comigo, conhecimento. Vamos lá, abra sua boca e diga conhecimento. O que levou um homem que sofreu 3 naufrágios, foi apedrejado várias vezes, fustigado com varas várias vezes, dado como morto, roubado, a dizer o seguinte: eu tenho por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus? De dizer assim: eu quero conhecer Jesus mais do que qualquer coisa que eu tenho na minha vida, mais do que qualquer coisa. A palavra que ele usa ali no grego, porque o Novo Testamento já foi escrito no grego e essa carta foi escrita, as traduções delas vão ser exatas em usar a palavra gnoskos. E é essa relação que Paulo quer nos levar a viver. E hoje eu estou querendo te levar ao entendimento disso. E não só querendo, mas você vai a esse entendimento. É nesse ponto que eu te digo que Jesus, Ele vai atribular o seu homem interior. Porque Ele vai meter a mão pela fresta da porta, e as mãos dele vão gotejar mirra e óleo, e Ele vai acordar a noiva que está adormecida, como fala em Cantares capítulo 5. A palavra gnosco no grego, ela significa conhecer intimamente. E esse intimamente não é intimamente o teu amiguinho dela, não. Gnosco quer dizer conhecer com intimidade matrimonial. Está falando de eu conheço a nível sexual. Casados vão entender isso com mais exatidão. Depois que você casa, na relação sexual, a sua mãe conhece seu corpo menos que a sua esposa. A sua mãe conhece o seu corpo menos que o seu esposo.
porque eles chegaram num nível de intimidade muito profundo. Eles têm acessos que ninguém tem. Então o apóstolo Paulo está dizendo assim: eu quero ter relações sexuais com Jesus. Não, ele está usando uma palavra para diagnosticar o nível de profundidade que ele quer ter com Jesus em conhecimento. Ele está dizendo: eu preciso te conhecer profundamente, como eu te conhecer mais do que a minha mãe me conhece, te conhecer mais do que qualquer um te conheceu. É isso que ele está falando. Eu descobri, Paulo em outras palavras está dizendo, que tu existe antes de tudo e existirá depois de tudo. Eu tenho por perda todas essas coisas, a fim de que eu possa conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição. Eu quero saber o que é isso. Eu quero gnoscos, eu quero conhecer. Sabe o que é interessante? Que um estudo na Flórida, em Oxford, foi feito simultaneamente. Ele fez análises de casais que viveram mais de 25 anos juntos. E sabe qual é a prova? Que casais que mantiveram o mesmo casamento depois de 25 anos, eles compararam 25 anos de foto. Todo ano tiravam uma foto. E no final das fotos, os casais já não se pareciam com um casal, se pareciam com irmãos. Eles tinham aparências parecidas. Eles estavam similares. Isso se dá por uma série de coisas, sabe por quê? Porque eles têm a mesma dieta, porque eles têm os mesmos horários, porque eles passam pelas mesmas circunstâncias. Eles começam a ter um neurônio que é neuroreflexivo, que eles começam a copiar a expressão dos outros. Eles começam a ficar parecidos. Diga comigo assim: com quem eu me caso? O tempo fará com que eu me pareça com ele. Diga comigo: com quem eu me caso? O tempo fará com que eu me pareça com ele. Na cruz do Calvário, Jesus colocou um anel no seu dedo. Você está tão preocupado em vencer seus pecados, em vencer suas falhas. Eu estou te dizendo uma coisa: conheça Jesus, ande com Ele, coma com Ele, sente com Ele para tomar café, ande com Ele. O tempo vai passar, você vai ficar mais parecido com Ele. O tempo vai passar e você vai ter mais afinidade com Ele. O que é conhecer? Conhecer é estar junto de uma pessoa. O que é conhecer? Conhecer é viver experiências de intimidade. Eu listei algumas coisas aqui, sabe? Eu quero falar para vocês, eu quero dizer para vocês o que é conhecer Jesus. Conhecer Jesus é tomar um café junto com Ele. O que é conhecer Jesus é limpar a casa com Ele. O que é conhecer Jesus é lavar a louça com Ele. O que é conhecer Jesus é ir fazer uma compra e pedir para Ele sentar do lado do carro. Pastor, mas isso é besteira. Não, isso é gnoscos. Isso é conhecer em intimidade. Por que você pode ter? Você realmente acredita que você vai viver um nível de intimidade com uma pessoa que você não vai viver com Jesus? Conheça Jesus. No ano de 2003, quando Jesus me encontrou, eu entendi que Ele era uma pessoa de verdade. Eu comecei a dizer toda noite: Jesus, fica comigo. E no fundo de onde era o meu quarto, que hoje é a casa da Wanda, tinha uma varanda, né? Tinha meio que uma varanda ali. E eu ficava toda noite ali. Era a lavanderia e meu local com Jesus. Quase 2 anos. Eu não tinha namorada, eu tinha Jesus. Um dia eu estava com os meus amigos. A gente pegou um DVD de adoração e nós colocamos. E quando nós começamos a adorar, eu ouvi um trovão, bum, e eu caí no chão. Quando eu abri meus olhos, eu estava numa visão e eu vi uma casa com uma cadeira muito suja. E eu perguntei: onde é que eu estou? E o Espírito Santo falou comigo: esse é seu coração. Eu disse: meu coração é tão sujo, tão feio. Aí o Espírito Santo disse: tenha calma. E eu ouvi alguém batendo do lado de fora. Eu perguntei: quem é? A minha voz disse assim: sou eu. Eu sou Jesus. E Jesus entrou dentro do meu coração. E eu disse assim: Jesus, minha cadeira é tão feia para você sentar. Ele disse: não tem problema. E ele disse: haja luz. E
tudo ficou limpo. Ele olhou para mim e disse: você não precisa se preocupar em limpar. Essa obra não é sua. Eu não tinha teologia para entender aquilo. Hoje eu entendo que a única coisa que pode limpar o coração de uma pessoa é a graça. A graça, não é o seu esforço, é a graça. Toda vida que eu precisei de uma palavra de ânimo, quando eu me encontrei no quarto bagunçado da minha vida, foi o Gnoscos que me salvou. Não foi um livro novo, não foi uma palavra nova, foi a intimidade com Ele. Porque eu não sou só corpo, eu não sou só nação, eu também sou noiva. E eu quero conhecer Jesus. Quando foi no ano de 2015 que a minha mente foi ampliada para as realidades eternas, e que eu comecei a visitar os ambientes celestes, e Jesus começou a me levar, assim como Ele faz com João, e Ele pode fazer com você. Sobe para cá, João, sobe para cá que eu quero te mostrar algumas coisas. E isso não é uma coisa só para quem é super espiritual, é para quem entendeu que faz parte de uma outra nação, é para quem entendeu que faz parte de um outro time, de uma outra tribo. O Espírito Santo começou a me levar nas regiões celestes, e um dia eu parei na beira de um rio, e Jesus veio como um leão e começou a brincar comigo, e Ele brincava comigo, e eu rolava na grama com Jesus, e Jesus parou e olhou para mim e disse assim: William, eu confio em você. Pode parecer besteira, mas não era ninguém dizendo assim: pastor, eu confio em você. Era Jesus dizendo: eu confio em você. Depois dali eu comecei a maior jornada que a gente começou na Casa Amarela. Começou um crescimento. As pessoas perguntam: qual é a estratégia de vocês? A minha estratégia é o Gnoscos. A minha estratégia é eu me trancar dentro do meu quarto. A minha estratégia é eu me fechar, e o meu amado entra, sabe? E ele fala comigo, e ele me leva nos ambientes de glória. Quando foi semana passada, antes da Elisa nascer, acho que 2 dias antes dela nascer, que a gente estava terminando o painel aqui, e eu pensei assim, né: Jesus, eu vou colocar uma frase aqui para evangelizar quem olhar de cima, do lado de Jesus ali fora. E Jesus disse assim: não coloque. Não coloque. Não coloque, porque quando eles olharem para mim, eu vou falar com eles. Eu vou usar esse desenho para falar com eles. E eu fiquei de boa. E no dia que a gente estava terminando Jesus ali, os meninos foram fazer um retoque e sujaram a cabeça de Jesus, cara. Então o único que sabia desenhar e pintar era eu. E lá vai eu consertar a cabeça de Jesus ali. Então eu estava consertando, e quando eu terminei de consertar, eu saí e eu olhei. E quando eu olhei, eu vi o desenho de Jesus sorrindo mais do que eu queria era para sorrir. Ele sorriu. Aí eu comecei a chorar, né? E Jesus falou assim comigo: eu estou muito feliz com você. Eu disse: mas por quê? O que é que eu fiz? Porque tudo que você faz para mim, você faz com muita intensidade de amor. Sabe qual é o meu combustível? É esse. Sabe qual é o único combustível que vai poder te sustentar, você que está me escutando? É esse: intimidade. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero intimidade com Ele. Eu quero intimidade. Eu não sou só corpo, eu não sou só nação, eu sou esposa. Jesus quer te levar para um nível de intimidade que você nunca teve com ninguém. Vamos lá, não tem mais nada a ver comigo. O que eu tinha para te transferir, já te transferi. Jesus quer te levar para um ambiente que você nunca foi levado hoje. Eu disse para você que ia começar uma jornada que nunca você viveu antes, e hoje é o dia que ele vai começar. Hoje Jesus quer te levar para passear. Vem cá, vem cá. Como Jesus disse para João: vem cá que eu vou te mostrar. Vem cá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos
Vamos lá, vamos lá. Arrebata o coração da tua noiva. Arrebata o coração da tua noiva. Vamos lá, vamos lá. Eu quero conhecer Jesus. Vamos lá, não olhe para ninguém nesse momento. Não interessa quantas pessoas tem aqui. Interessa que seu amado está aqui. Seu amado está aqui. Vamos lá, diga isso com mais intensidade. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Sim, Jesus. Eu quero conhecer. Vamos lá. Eu quero conhecer Jesus e ser achado nele. Mais alto, eu quero. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero aquilo que os homens não podem dar. Eu quero aquilo que o dinheiro. Eu quero aquilo que o Jesus. entretenimento. Eu quero mais. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero mais. Eu preciso mais, Deus. Eu quero conhecer Jesus. O meu amado é o mais belo entre milhares de milhares. O meu Amado é o mais belo em milhares. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Você tem um pão e um vinho na sua cadeira aí. Conhecer Eu acho que isso é algo poderoso, né? A Bíblia diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém quiser ceiar comigo, Eu quero eu entrarei e cearei com ele. Jesus. Eu quero ceiar contigo, Deus. Quero conhecer Eu quero tomar Jesus. sorvete nas 50 sabores contigo, Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero ir na praia dos crush contigo, Deus. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero viajar contigo, Deus. E ser Quero achado trabalhar contigo, Deus. Eu quero ir mais além. Eu quero ir mais além. Eu quero ir mais além. Mais. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Mais. Que eu quero conhecer Jesus. Libera a escada do céu. Libera. E ser achado nele. Levantai-vos, ó portais eternos. Eu quero conhecer Jesus. Mais. Eu quero conhecer. Sabe? Leva as dimensões proféticas. Leva as dimensões proféticas. Mais de ti. Tome seu pão agora. Tem algumas pessoas aqui que quando você terminar de cear, você vai ser arrebatado a uma dimensão celeste. Deus está acordando o seu homem espiritual. Esse é o seu pacto. É o pacto da nova aliança. Pode comer o pão. Quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus.
Deixa Ele te jogar dentro do corpo dele. Jogar dentro do corpo dele. Eu quero conhecer. Ele está mudando tua linguagem. Ele está te conectando ao verdadeiro reino. E a prova disso é o seu sangue. O passaporte é o seu sangue. Tome agora o vinho, tome agora o vinho. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus. Mais. Eu quero conhecer Jesus. E ser achado nele. E ser achado. Chamas vivas, chamas vivas, chamas vivas. Senhor, nós queremos progredir na revelação. Se não queimarmos de paixão por Jesus, não tem sentido. Não tem sentido. Eu quero viver todos os dias. Eu quero fazer um voto contigo, Jesus. Eu quero dançar na minha velhice. Eu quero chorar na minha velhice. Eu quero me prostrar na minha velhice, como nos primeiros dias, Senhor. E eu serei o velhinho louco que chega na igreja e é apaixonado por Jesus. Apaixonado por Jesus. Desesperado por Jesus. Daqui a 30 anos eu serei 30 vezes mais apaixonado por Jesus. Mais apaixonado por Jesus. Ativa a chama da santa paixão. A chama da santa paixão. Diga comigo: eu sou um com Cristo. Eu sou uma carne com Ele. Que o Evangelho da Graça, a mensagem da cruz, a chama viva da santa paixão estejam sobre todos vocês, de hoje e para sempre. Domingo que vem a gente se vê. Se você precisar ir, Deus te abençoe. Se você precisar fritar mais um pouco, fica à vontade. A gente se vê semana que vem. Que o Evangelho da Graça, a mensagem da cruz estejam com todos vocês, de hoje e para sempre. Amém, amém. Eu quero conhecer Jesus. Eu quero conhecer Jesus e ser achado em ti.
Oi pessoal, se você foi abençoado por essa ministração, eu quero te pedir para você não se esquecer de se inscrever no nosso canal e ativar as notificações, ok? E se você deseja colaborar com a Casa Amarela, você pode estar nos ofertando através da nossa conta bancária por transferência ou depósito. Deus abençoe sua vida, até a próxima!